E a área plantada de feijão no Brasil é a menor dos últimos 30 anos, de acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A produção deficitária e a falta de estoques públicos fazem com que o país dependa cada vez mais das importações. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com Marcelo Líders, que é presidente do IBRAF, que é Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Boa tarde, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Um prazer em estar aqui. Prazer é nosso. A gente teve perda, de áreas plantadas e o consumo aumentou, gerando em torno de 223 mil toneladas de feijão por mês. Essa conta, ela não fecha. Qual que é a solução? Olha, nós entendemos e temos sugerido, inclusive, para o governo, o Ministério da Agricultura e ao Ministério da Economia, de que nós precisamos estimular a produção de feijão no Brasil. Há uma certa miopia quando se olha para os números. Nós estamos acostumados a ouvir que o consumo de feijão caiu. Nós começamos a nos perguntar aqui, será que caiu o consumo porque nós estamos produzindo menos? E é óbvio que sim. Nós diminuímos a produção nos últimos anos, em função de uma série de fatores, e claro que não há tanto feijão disponível para a população como a população gostaria. Então, vamos precisar trabalhar algum tipo de estímulo para que nós tenhamos aí garantido esse item número 1, se não número 1, número 2 da cesta básica. Mesmo com os avanços tecnológicos de pesquisa, não é possível aumentar a produtividade? Quais são os entraves? O uso de semente pirata tira muita capacidade de investimento da área privada em pesquisa. Nós precisaríamos ter mais participação da área privada, investindo, por exemplo, em instituições tradicionais como a Embrapa, como o Instituto Agronômico de Campinas, como o IDR, em parcerias público-privadas. Só que a área privada não investe em pesquisa, que poderia ajudar aí a área pública a avançar rapidamente, porque existe esse gargalo do uso de sementes piratas. Sim, respondendo para você, a atividade dos melhoristas, dos pesquisadores, tem aumentado a produtividade média no Brasil. E uma outra linha que foi buscado em parceria, o IBRAF discutiu dentro do setor e vem conversando com as empresas de pesquisa, são os feijões que podem atender a nossa demanda e ser exportados. Porque também imagine, num mundo globalizado você tem o feijão carioca que não pode ser exportado. Então o produtor também se ressente quando ele olha para o produto que só vai ter o comércio no mercado interno. Se nós estimulamos esse produtor a plantar variedades que podem ser exportadas, também é um caminho abrir para ele ter a tranquilidade da liquidez na hora que ele colhe. Marcelo, quero te fazer duas perguntas agora. Quais são os estados brasileiros com maior déficit, E se a falta de armazenamento também é um dos principais problemas nesse cenário? Os produtores e as empresas têm investido bastante em armazenagem. Claro que nós precisamos de um aumento ainda da área de armazenagem, principalmente porque, com as mudanças climáticas, nós temos entendido que a produção de feijão vai migrar cada vez mais para a área irrigada, que colhe no segundo semestre. Ao colher no segundo semestre, nós precisaremos carregar esse estoque até que ele seja consumido no Brasil no primeiro semestre do ano após a colheita, ou que ele seja exportado. Então, há necessidade de aumento também de armazenagem, e é uma armazenagem um pouco diferente, porque ela precisa ter um armazém climatizado. Sim. O que nós entendemos o pequeno e o médio produtor, principalmente o médio produtor, precisa ter um estímulo maior. E o estímulo pode ser via taxa de juro, por exemplo, para custeio, algum tipo de estímulo diferenciado, uma vez que cesta básica é muito diferente de commodity. E os estados mais deficitários na produção, quais são? Olha, nós temos vários estados que diminuíram a produção nos últimos anos. Ainda são importantes, mas vem diminuindo. E isso é preocupante. Nós vimos Rio Grande do Sul, Santa Catarina diminuir muito. Eles precisam levar feijão para lá todo ano. Parte do consumo de Minas, apesar de Minas ser o segundo maior polo de produção de feijão, logo atrás do Paraná,
mas é um estado que precisa. Certo. São Paulo diminuiu muito, o estado de São Paulo diminuiu muito a produção de feijão e poderia novamente retomar. Então, olhando os tradicionais já, Priscila, você observa essa redução. Tá certo. Agora, pensando, né, em colaborar para a mudança desse cenário, aí o IBRAF desenvolveu um projeto Rally dos Feijões, que vai percorrer, né, um circuito de 2.100 quilômetros pelos principais polos produtores de Mato Grosso durante 12 dias, 28 de novembro a 9 de dezembro. Queria que você falasse rapidamente um pouco sobre o foco do projeto e quem vai receber essa ajuda, Marcelo? Olha, a nossa ideia é cooperar para que se fale bastante de feijão e se conheça mais profundamente as oportunidades de negócio. O que acontece com o feijão? Na hora de plantar, o preço está baixo. Depois, na hora de comercializar, ele tem subido o preço. Nós temos que levar esse conhecimento para o produtor. Por que é que nós não exportamos mais esse ano? Por que tem feijão calpi ainda parado no Mato Grosso que não foi totalmente exportado? Tivemos situações anormais no mundo em função de guerra, em função de pandemia, todos nós conhecemos aí, mas afetou bastante. Isso não vai acontecer nos próximos anos, então nós podemos avançar. Novas variedades de feijões, os produtores precisam conhecer. Cada região, mesmo dentro de um estado como o Mato Grosso, tem micro-regiões que têm necessidades distintas. Certo. Você tem regiões onde está sendo implantado o pivô de irrigação e você tem regiões que precisam lidar com o uso já muito antigo do pivô de irrigação e precisa de recuperar. Enfim, Correto. oxigenar todo essa região do Mato Grosso com as novidades do mercado, junto com a Embrapa também, com as novidades do Instituto Agronômico de Campinas, do IDR, Perfeito. Tudo aquilo que nós podemos aportar para esses produtores. Sorte aí no Rally dos Feijões. Então, uma boa tarde para você também, Marcelo, e até a próxima. Bora, muito obrigado, Priscila. Bora.